Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Estamos aqui na super presença de 3 hosts dessa vez. Pela primeira vez estamos estreando 3 hosts porque esse episódio é demais especial. Por favor, se puderem se apresentar aqui os nossos hosts. Oi, pessoal, eu sou Maria Fernanda, sou presidente do Legal Hackers Mackenzie. E eu sou o Vinícius, eu sou presidente junto com a Maria Fernanda e hoje a gente tá aqui fazendo essa gravação super especial com o Pedro e toda a equipe, todo o apoio aqui. Aqui, você que só tá ouvindo a gente, não tá vendo o nosso vídeo, por favor, vem aqui dar uma escolada aqui pra ver, olha onde estamos. Isso mesmo, senhores, estamos na Rádio CBN com a presença de um convidado fantástico aqui, Rafael Soriano. Por favor, Rafael, se puder se apresentar um pouquinho. Não, legal, muito bom falar com vocês, bom ter vocês aqui no estúdio da CBN, eu acho que vai ser um bate-papo especial. Eu sou o Rafa, sou do Jurídico da Globo há alguns anos e vou dividir com vocês um pouco minha história e nosso dia a dia. Perfeito, Rafa. Muito obrigada por receber a gente, obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui, a toda a equipe da CBN. Isso. A gente queria abrir, então, essa entrevista te perguntando um pouco sobre a sua experiência profissional e acadêmica na área e te perguntar como você entende a relação entre mídias e direitos dentro do ramo de jornalismo. Legal. Minha experiência profissional, né? Então, eu gosto de brincar que eu caí na área jurídica de uma empresa de mídia e entretenimento por acaso. Literalmente por acaso, porque eu comecei a trabalhar aqui no estágio, foi o meu primeiro estágio praticamente. Eu tinha tido só uma passagem num grupo de estudos mais acadêmico, e aí à época eu falei, acho que eu vou conhecer, né? Todo mundo na faculdade falava ou de escritório ou estágio público, né? Ou eu vou advogar em escritório ou eu vou para a carreira pública. E aí eu tinha amigos e pessoas que eu conhecia que não faziam direito e estavam nos programas de estágio das várias empresas e tal. Eu falei, deve ser legal, vou participar de programa de estágio. E falei, vou chegar e vou ficar um ano, vou ver como é que é, e depois eu saio e aí eu decido se eu quero escritório ou órgão público. E acabou que eu me apaixonei, caí por acaso. Quando eu fui contratado, foi com um aviso alerta de que não tinha chance de efetivação. Caramba. E eu falei, tá ótimo, porque eu não quero ser efetivado. E cá estou até hoje. Então, a minha carreira começou assim, e aí eu passei por várias áreas, porque a gente pensa também, quando você, estagiar na Globo, que você vai ter só o contato com, sei lá, com a defesa da liberdade de expressão, né, e do jornalismo, ou que você vai fazer os contratos dos BBBs, que deve ser uma coisa super legal, mas é uma empresa, exatamente, mas é uma empresa como outra qualquer. Sim. Então a gente tem todas as áreas, tem a área do direito do trabalho, tem direito do consumidor e por aí vai. E aí eu fui passando por essas áreas, né, então acabou que eu fui construindo uma visão muito generalista do direito. E aí eu sempre brinco, né, e sempre falo assim, isso é bom porque a gente tem pessoas com perfis diferentes. Tem pessoas que querem ser especialistas e tem lugar para especialista tanto nos jurídicos internos quanto nos escritórios. E é que bom que a gente tem esse perfil, mas tem o perfil generalista que é onde eu me encontrei. Então, quando a gente fala, né, voltando à pergunta, se eu fugir das perguntas, vocês me cobrem. Imagina. Sobre a carreira e o desafio, né, de ligar o direito à mídia e ao entretenimento, eu acho que tem um lado não glamuroso, que eu faço esse alerta a todos os estagiários que a gente contrata, eu falo, olha, é super legal, tem coisas muito específicas que você só vai ver aqui, mas você não vai encontrar com celebridade todo dia no corredor, porque tem o dia a dia de uma empresa como outra qualquer. Mas tem um lado muito legal, que é você ver, né, e foi aí, eu brinco que é aquela paixão que depois que você pega, é difícil de você não manter, que é o propósito que você vê no que você faz, né, então quando a gente, como agora na pandemia, né, passou por um período todo mundo em casa, a importância do jornalismo e da informação para todo mundo e para a gente passar por esse momento, e você sentindo que você é parte disso, né, que aquilo, parte do que a gente faz no jurídico viabiliza aquilo tudo, traz um propósito pro que a gente faz no direito muito maior, então sou apaixonado. Legal. Quando você diz generalista, você diz numa posição mais gestão, não específica ali de uma atuação técnica, advogada, enfim, de um advogado próprio de uma área específica. Hoje, sim, né, há algum tempo já eu tenho uma posição de gestão, e aí
talvez o termo generalista, ele vá para além do direito, né? Uhum. Gerir pessoas, Entendi. por exemplo, Uhum. Sim. né? Você desenvolver pessoas é algo que, infelizmente, em geral, a gente não aprende na faculdade de Uhum. direito. Deveríamos aprender Perfeito. da mesma forma que administrar negócios e tal. Mas eu comecei o generalista lá atrás falando realmente do direito, Uhum. no sentido de você ter uma noção um pouco de cada área. Então, eu passei pela área de consumidor, eu passei pela área trabalhista, eu passei pela área civil, passei pela área de contratos. Então, assim, inicialmente um generalismo no direito, nas várias áreas que o direito Uhum. tem, não todas, né? Por exemplo, nunca atuei em família, porque aí a Uhum. gente não tem aqui. Mas em Aham. muitas delas. E hoje eu diria que um generalismo que vai além do direito, né? Aham. Então, desde uma visão mínima de economia, Bacana, bacana. advogados não tenham medo do Excel, isso é uma boa dica, e Perfeito. de números e por aí vai. Então seria o direito além do direito. Aí pra quem foi pro evento da B2L de Isso aí. 2023, é o direito além do direito. Isso aí. Muito bom. E você falou aí, hoje você tá em que área? Não sei se tem uma área específica que você está. Eu sempre brinco, o que você faz? Aí eu falo, olha, é complicado, mas eu vou Um pouquinho explicar. de tudo. Porque assim, eu fui, esse ano eu cumpro 19 anos na Globo, Olha, e é muito Legal. tempo, então fui passando por várias áreas e desafios e algumas coisas foram ficando e se juntando. Então, mas qual que é a sua área hoje? Então, assim, tentando explicar Uhum. sem me alongar, eu respondo pelo jurídico, né, das empresas de mídia segmentada, que a gente chama, então, Uhum. o Sistema Globo de Rádio, estamos aqui na CBN, é uma das Uhum. nossas rádios, então, Sistema Globo de Rádio. A Editora Globo, que é a nossa empresa de publicações, então ali a gente tem os jornais, né, o Jornal O Globo, o Jornal Valor Econômico, as revistas, são várias revistas, então tem todo um portfólio, Crescer, Casa Jardim, a Vogue, a gente tem uma JV com a Condenaste, Aham. a Globo Livros, que é a nossa edição de livros, e tudo isso para o mundo digital, né, porque os Sim. impressos, como tudo na nossa vida, foram para o digital, então tem todo um desafio jurídico dessa tradução. Então, Uhum. de um lado, eu sou responsável, em última instância, pelo jurídico dessas empresas Aham. segmentadas. Na Globo, eu tenho como meu cliente business partner a publicidade, então eu atendo a área da publicidade da Globo, né, Aham. a área que vende publicidade na Globo. Isso faz com que, no fundo, minhas equipes, né, são várias equipes Aham. nessa visão, atendam toda a publicidade do grupo inteiro, porque aí eu tô com todas as empresas. Então, Sim. talvez a minha maior especialidade no direito seja publicidade, né, Entendi. a venda de mídia. E o meu mais recente desafio, que já tem uns 3 anos, foi fundar a área de Legal Ops no jurídico da Globo. Então, a gente Uhum. tinha um desafio público da Globo de querer se transformar numa mídia tech, Uhum. tá? Porque hoje é muito comum você pensar num Google, num Facebook, empresas que já nasceram techs. Sim. Então você já tem mídias techs por nascimento, mas você tem as mídias tradicionais que miram, né, nesse novo momento. Então a Globo publicamente se posicionou em queremos ser uma mídia tech, Uhum. e isso fez com que a gente tivesse uma diretriz muito clara e um apoio também de que todas as áreas da empresa tinham que ter tecnologia e buscar Perfeito. modernização. Então foi nesse contexto que a gente foi provocado, né, para modernizar o jurídico. E aí a gente começou um projeto que eu nem sabia o que era Legal Ops nessa época e que acabou em a gente criando essa área de Legal Ops. Então, resumindo, é um pouco isso que eu faço, um pouco de cada coisa. Entendi. Extremamente interdisciplinar. Totalmente, Mídia, totalmente. direito, né? Jornalismo. Sim. Ainda mais esse podcast aqui, para quem esteve em dúvida em jornalismo e direito e, enfim, tá escutando pelo direito, acho que aqui é um poço de ouro, né? Já tive alguns estagiários que cursaram jornalismo, cursaram publicidade e depois acabaram indo para o direito. A gente já teve... Porque é normal, né? Você ter Normal. essa dúvida Sim. e tal, e super funciona. Legal, a Fê mesmo queria É ir verdade. para a área de jornalismo, né? Antes de entrar no Sim. direito. É verdade, foi um plano B, talvez, mas, enfim, entrei no direito, mas sempre gostei muito, enfim, de jornalismo, acompanho muito todo o trabalho nesse sentido, enfim. Mas que legal saber. Tá se sentindo como hoje no microfone da CBN, né? Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. É realmente isso que o Pedro falou, né? Poço de ouro. Faço direito, tô aqui na CBN gravando um podcast
Liga de Direito e Tecnologia do Mackenzie para falar com o Rafa. Enfim, Legal, muito feliz. legal. Muito bacana. Legal Ops, você agora tá muito nessa frente. Desde quanto tempo você tá mais ou menos nessa frente? Então, esse nosso desafio começou em 2019, Tá. né, nesse convite que eu recebi do nosso diretor jurídico de Aham. começar um projeto para a gente trazer essa tecnologia e modernização no jurídico. Perfeito. E de 2019 para cá, isso aconteceu. Né? Aham. Então, eu diria que eu estou no mundo de Legal Ops desde 2019 sem saber que eu já estava. Uhum. E aí, assim, já começando a dar dicas, Aham. uma das primeiras coisas que a gente fez, né, quando eu comecei esse projeto e que eu faço até hoje, foi bench. Foi falar com as outras pessoas e Aham. construir pontes. Então foi muito legal. E aí que a gente entendeu o que era Legal Ops e por aí vai. Então, Aham. eu diria que de 2019 para cá, começamos eu e mais uma pessoa, Aline, que está Aham. até aqui com a gente hoje assistindo essa gravação. Então éramos 2 pessoas. Uhum. Aham. E hoje a gente já tem um time de umas 5 pessoas e a Legal. gente está crescendo. A área está crescendo porque a Aham. gente está conseguindo atender. Porque é muito novo, né? Novo. Porque 2019 tava fomentando muito no Brasil, né? O Legal Ops. E então eu acho que os materiais estão crescendo muito ultimamente, enfim, e a oportunidade também. Se você aí que tá escutando a gente gosta de Legal Ops, e principalmente aqui numa oportunidade, direito, mídias, jornalismo, etc., tem material vindo que tá muito bom, né? Eu já vou fazer merchandising, né? É. Não, olha só, é tudo muito novo, sim. Eu acho, inclusive, que o conceito do que é Legal Ops não está pronto, tá? Eu acho que a gente ainda está construindo isso no Brasil. Uma das palestras que eu vi no encontro da B2L essa semana falava muito sobre as especificidades do Brasil, né? Você Uhum. tem questões no Brasil, no nosso judiciário e por aí vai, que geram necessidades e demandas de soluções de tecnologia Uhum. e de Legal Ops como um todo, que são específicas do Brasil. Uhum. Então a gente está nesse processo de construção. Aí o Merchan é do livro que a gente, né, lançou lá na B2L e a gente vai ter hoje um lançamento também em livraria, depois vamos fazer no Uhum. Rio, que é o Legal Operations, como começar, ó, vou fazer aqui o Boa. Merchan, que foi um convite da Future Law, eu escrevo um dos artigos, a Aham. gente, os 4 coordenadores são super Sim. conhecidos, o Guitossi, o Paulo, a Tainá da Future Super Law acessíveis. e o Aprendo Vitor. demais com eles. Todo mundo tem que falar com eles que se interessa em Legal Ops. E aí a provocação que eles fazem quando a gente falou desse livro foi que muita gente pergunta por onde eu começo, né? Uhum. Muito departamento jurídico vê o movimento e fala, mas por onde eu começo? Uhum. Então a nossa inspiração para os artigos, a minha foi assim, olha, no meu artigo eu conto o que eu já vivi, Uhum. porque talvez eu consiga te ajudar a evitar erros dos quais eu tive, porque é normal, né? Esse momento de experimentação e inovação pressupõe que você vai errar e vai aprender com erro. Isso não é uma questão. Uhum. Você não vai fugir disso, mas talvez alguém possa já evitar um erro do qual eu já aprendi. Então a gente está lançando esse livro. E além dele, tem muito material, sim, mas Aham. eu acho realmente que isso aqui ainda é uma ciência em construção. É. Eu não acho que a gente chegou Aham. numa visão final do que será atuar em Legal Ops no Aham. Brasil. Eu acho que vai abrir muita vaga de Legal Ops, eu acho que é uma carreira que ainda tem Vai crescer demais. muita oportunidade para vocês que são estudantes. Uhum. É um mercado novo que está surgindo É. e que ainda vai crescer muito. Quem vai entendeu? acatar nesse momento, né? Ô, Rafa, e em linha com isso das Legal Operations, quais são as principais dificuldades que você viu na implementação aqui dentro da Globo, assim, na questão jurídica dessa implementação? Eu acho que talvez todo mundo que atua em Legal Ops viva isso em alguns momentos, Aham. porque não é num só. Eu acho que a maior dificuldade é que quando você começa a entender o que é o movimento Legal Ops e o que é possível fazer para o bem do departamento jurídico Uhum. e das companhias, você descobre que tem muita coisa e que você não consegue fazer tudo. Sim. Então a maior dificuldade e que eu falo isso pro meu time todo dia, é lidar com a paciência, não digo frustração, porque a gente sempre acha que vai fazer tudo que a gente quer e vai. A questão é em quanto tempo. Sim. Então, assim, você tem que ter resiliência de
saber que você não vai conseguir entregar tudo que seria possível com o ferramental de Legal Ops. E aí não é uma questão de recurso, não é uma questão de quantidade de pessoas, porque você pode ter isso tudo, mas é uma questão também de maturidade do departamento. Uhum. Não adianta você ter uma área de Legal Ops isolada e super moderna e avançada se culturalmente o restante do departamento jurídico não está preparado para toda a mudança. Sim. Então, é uma coisa que precisa de tempo para acontecer. Então, eu acho que a maior dificuldade é você lidar com essa visão de que você pode fazer muita coisa, mas que você não vai fazer tudo hoje. Então, você tem que ter calma para fazer essa construção ao longo de uma caminhada que é uma caminhada longa, mas super gostosa. Entendi. No episódio que a gente fez com a Giovanna Tassi da Heineken, a gente comentou um pouco sobre isso. Porque é sobre pessoas, processos e tecnologia. Porque pessoas sempre vêm primeiro, né? Isso é muito importante. Acho que é algo que a gente pode abordar depois, questão da gestão das pessoas e como isso de fato muda a maturidade da inovação, a cultura de inovação, etc. Eu acho que faz total diferença a cultura, né? Quando não é imposta ou é algo que se constrói de forma natural. E mais uma coisa que a gente não aprende na faculdade de Direito. Como Então, assim, muitas outras. no começo, a gente começou, vamos... O primeiro projeto grande que a gente fez era trocar o nosso sistema de gestão de processos, né? Uhum. E aí veio a pandemia e a Uhum. gente fez isso tudo de casa. Uhum. Toda a parametrização do sistema, o desenho dos fluxos. A gente falou, caramba, a gente vai fazer isso de casa. E super funcionou. Hoje em dia, pensar nisso já é uma besteira, porque a gente sabe que dá para fazer tudo de Sim. casa. Sou super empolgado com home office. Só que a gente estava lá focado na tecnologia, no sistema, no desafio. E aí a gente teve o Go Live, foi maravilhoso, né? E aí que a gente foi entender, depois desse projeto entregue, que podia ter o melhor sistema do mundo, mas se as pecinhas de trás dos computadores, que são os usuários, não tivessem entendido por que eu mudei o sistema, entendido por que uma coisa é assim e não é assim, por que eu não consigo ter tudo que eu quero, porque não existe sistema perfeito, por que algo que pode dar um pouco mais de trabalho vai ter uma vantagem futura em termos de relatórios gerenciais. Então, assim, cultura. Se a gente não tivesse isso, o sistema não era nada. E eu aprendi também isso muito na prática, mas é uma coisa certa, assim. Pessoas é um pilar muito importante. Tanto que hoje, boa parte do nosso tempo na área de Legal Ops é dedicado a isso. A gente tem, se não for toda semana, é a cada 15 dias, pelo menos, tem alguém indo palestrar para o jurídico da Globo, de diversos assuntos, advogados, não advogados. Tem uma linha de education. A gente tem ali eu brinco que é uma mini produtora de evento. Toda semana tem alguém indo falar de diversos assuntos, porque é isso, a gente precisa... É um trabalho cultural enorme, realmente necessário. E falando aqui do Mackenzie, né, eu acho que o Mackenzie está sobressaindo bastante aqui, por exemplo, aqui da Liga, exemplo. A gente tá vindo com esse mundo de gestão, de direito digital, direito e tecnologia, não só o regulatório, é claro, que é muito importante, que é o foco principal da nossa liga, mas também aplicar tecnologia, inovação, cultura de pessoas para inovação na prática, né? E o Mackenzie, por exemplo, agora está com o Victor Cabral como professor de empreendedorismo, a Lara também, que é professora de empreendedorismo. Então, acho que, mais uma vez, acho que o Mackenzie está indo muito bem nesse sentido. E já tem uma tradição, né, na administração, nesse lado sim. empresarial, e trazer isso para o mundo jurídico é uma mega sacada. Que A bom. gente tem visto essa mudança, assim, De cultura? de cultura e Pessoas. de... Não só de cultura, mas a gente tem visto um movimento, a Fê pode falar um pouco disso também, muito dos alunos, de que alunos têm entendido que aquele direito muito tradicional e muito fechado não faz mais sentido hoje em dia. E assim, há um exemplo disso, a gente teve uma reunião semana passada, na qual eles falaram que, tipo assim, do ano passado para esse ano, no Mackenzie, só no Mackenzie de Higienópolis, 7 ligas novas foram construídas, dos mais diversos temas, de cada vez temas mais específicos e assuntos que muitas vezes não são abordados em sala de aula. Aí nesse sentido, a gente já ia passar para a próxima pergunta, que é sobre proteção de dados. Isso. Por mais que você tenha comentado que não é o foco da sua atuação, a gente também mexe bastante com isso dentro da Liga, enfim, né, puxando o gancho do que o Vini falou. Mas, enfim, pode dando uma passada por cima, porque a gente sabe que a coleta e a análise são fundamentais, né, na área de medidas de direito. Então, a gente queria perguntar quais têm sido as estratégias nesse sentido para garantir o cumprimento das normas de privacidade e segurança da informação dentro do ramo jornalístico.
Legal. Eu brinco que, né, quando eu contei para vocês um pouco do que eu faço, né, eu não sou o responsável pela área de proteção de Sim. dados Uhum. na Globo. Mas, ao mesmo tempo, não existe área hoje, no mundo jurídico que não perpasse busca. por essa Uhum. questão da Sim. proteção de dados. Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente está atendendo a área comercial, né, a publicidade, que é uma das coisas Uhum. que eu falei que eu faço, hoje em dia, né, antigamente, você tinha e ainda tem o anúncio tradicional, que é o break no intervalo Uhum. comercial da CBN, que é a publicidade no break da novela, e aí você tem lá uma entrega ativa, né? Uhum. Mas a publicidade hoje na internet, todos vocês já passaram por isso, parece que você falou alguma coisa, você abriu seu celular, apareceu Exatamente. uma propaganda daquilo, porque tem muita questão dos dados, né? Eu sei que alguém procurou alguma coisa porque queria comprar um tênis, e aquilo ali, né, tem toda a discussão dos dados, se eu permito ou não cookies e tal, mas a própria entrega da publicidade hoje passa muito por dados. Então, há uma preocupação muito grande em todas as nossas áreas da proteção de dados, do Uhum. uso permitido dos dados. Na Globo, a gente tem o nosso escritório de privacidade, que é a área responsável por zelar por isso, por fazer essa Uhum. governança. E na nossa estrutura, ela fica dentro do jurídico, tá? Tem modelos fora e dentro do jurídico. A gente construiu o escritório de privacidade e entendeu que fazia sentido ele estar dentro do Uhum. jurídico. Tá aí mais um nicho de carreira que só vai crescer para Sim. quem tem interesse no tema. Uhum. E a gente tem toda essa governança dos dados. Então é muito Uhum. importante que a gente tenha isso. E quando a gente fala do jornalismo, né, que é o ponto que você trouxe, Uhum. a gente tem um papel também de tocar no tema, né? Assim, acompanhar o que está sendo feito na NPD, falar Uhum. sobre Sim. vazamento quando ele acontece, educar as pessoas. As pessoas não sabem que o seu dado é uma propriedade sua, que você é titular daquilo, que você decide se você quer ou Uhum. não fazer. Então, tem toda uma função ali Uhum. educativa também. Querendo ou não, o LegalOps também passa por isso. Porque eu vejo que o LegalOps está em todas as áreas, não é mais separado assim. Mas o LegalOps está no contencioso, está no trabalhista, tá em todas as áreas. Eu acho que também pode passar pelo direito digital, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Passa, e assim, desde o início mais soft, vou chamar assim, que é o mais óbvio, por exemplo, quando a gente fala do sistema de gestão dos processos, que eu Uhum. contei que foi o nosso primeiro Uhum. projeto. Lá dentro eu tenho muito dado pessoal, Sim. né? Eu tenho dado de todo mundo que ou é processado pela Globo ou processou a Globo. Aham. Muita coisa é dado público, porque, né, tá no processo, mas é Sim. dado pessoal. E aí eu crio um Aham. banco de dados pessoais no meu sistema, e aí eu tenho informações que eventualmente não estão no processo, mas que eu trago para o meu sistema de outros Uhum. sistemas da Globo. Por exemplo, um funcionário que saiu, eu tenho os dados de folha dele, eu jogo lá no meu. Então, assim, tudo envolve dados e tecnologia. E Uhum. LegalOps tá super ligado a isso, sim. Entendi. A gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Perfeito. Falando de dados ainda, mas sobre uma outra perspectiva, sobre análise de dados e estratégia. Como a gente pode imaginar, em relação a mídias e direito, a análise de dados estratégica? Porque, por exemplo, no consumerista a gente vai analisar os autores, o valor da causa, fatos, enfim, a gente consegue metrificar tudo isso. Como isso funciona para mídias e direito? Porque ainda naquele tema sobre o que se aprende na faculdade e qual que é a distância, eu não vejo tanta intersecção mídias e direitos na faculdade. Tá. Mas como funciona essa análise de dados? Como que, para quem quer ingressar em LegalOps, especificamente nessa área de mídias de direito, como você atua, como que pode pensar? Eu acho que, assim, como eu falei no início, tem um pedaço dessa história que é o lado não glamuroso da mídia, Uhum. que é o lado de uma empresa como outra qualquer, né? Uhum. Então, eu vou ter a análise estratégica de dados, né, falando no jurídico e em LegalOps, para os processos de consumidor, para os processos trabalhistas e por aí vai. Mas a gente tem projetos, e aí muita coisa a gente ainda está construindo, não entregou, de ir além. Então, por exemplo, vou dar alguns Uhum. exemplos aqui.
Primeiro, no contencioso. Eu posso, por exemplo, construir um reporte de dados com base na avaliação do que a gente tem de processos e alimentar, por exemplo, o meu cliente, a área de jornalismo, sobre, sei lá, o perfil das matérias que geram mais processos. Uhum. Então, assim, olha, esta linha editorial ou esta forma de falar, há uma tendência de que isso vai gerar uma ação. Ou esta pessoa, quando é citada por ter este perfil. Uhum. Claro que tudo isso, né, a visão da data miner, assim, a gente já muita coisa, e o jurídico foi sendo construído ao longo do tempo assim, a gente já sabe intuitivamente. Então, por exemplo, a gente já sabe que matéria de políticos geram mais ações porque eles, né, têm Entendi. que se defender publicamente, tá? Então eles vão Mais processar. polêmico, enfim. Mas o dado, ele pode trazer coisas que você não sabia intuitivamente. Então, Uhum. o legal do dado é descobrir, nossa, isso aqui é uma tendência, eu não sabia. Uhum. Então, a gente tem muitas possibilidades. Eu dei o exemplo do contencioso, mas, por exemplo, na área de contratos, a gente pode trabalhar o dado e entender que, olha, esse tipo de contrato poderia ser feito de forma não repetitiva, porque você tem tantos contratos. Então, assim, tem uma possibilidade grande, mas eu não sei te dizer, olhando para o jurídico, se a gente vai chegar ao ponto do jurídico interferir ativamente na produção do jornalismo. Eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, isso é uma coisa muito importante também, que sempre falo para os nossos estagiários quando eles chegam, porque o advogado, né, o estudante de direito, até naquela dúvida entre ir para um escritório de advocacia e ir para a carreira pública, ele sempre está ali numa dúvida sobre dois protagonismos. Porque no escritório de advocacia, o advogado é o core do negócio. Ele é a estrela. E como juiz, promotor, etc. e tal também. E é muito importante, porque tem gente que não gosta disso, a gente entender que no jurídico interno, nós somos uma área muito relevante, a maioria dos jurídicos estão direto com as presidências das empresas e estão dentro da tomada de decisão de negócio, mas somos mais uma área, nós não somos os protagonistas da coisa. Então isso é importante também, porque às vezes a gente já teve profissionais que se frustram, se sentem mal quando, né, conhecem o dia a dia, porque assim, eles querem ter o protagonismo jurídico, e aí não vai ser no jurídico interno. Entendi. Fui mudando de assunto completamente. Não, mas eu vou... vamos conversar. Ô, Rafa, em linha com o que você está falando, como você acha que o Legal Ops contribui para essa construção de departamento jurídico e a colaboração entre todas as áreas dentro da Globo e de empresas nesse porte, assim? Eu acho que uma das maiores entregas da área de Legal Ops é ela trazer para o departamento jurídico a certificação da sua atuação estratégica. Porque a gente sabe, né, que é importante você ter um jurídico, que um jurídico é importante, mas muitas vezes, em muitas empresas, né, isso vem mudando, mas assim, o diretor jurídico ou o gerente do jurídico não tem a visão de, entre aspas, fazer o marketing das suas entregas, ele não tem a visão de mostrar, né, o jurídico faz coisas muito legais, mas não sabe divulgar aquilo com a visão de negócio, e muitas vezes a visão de negócio é o quê? Número. É número. Então o Legal Ops traz uma possibilidade muito direta de você transportar para uma planilha, para um relatório, para um reporte, na linguagem técnica da área de negócios, a importância de você ter um jurídico, a importância de ser um jurídico estratégico. Então eu acho que a área de Legal Ops contribui muito para o reconhecimento do jurídico como uma área fundamental em qualquer empresa. Por isso, né, ela traduz a importância que a gente muitas vezes tem como um feeling para dados gerenciais, entrega, reporte, etc. e tal. É até uma coisa que fica muito mais palpável para as outras pessoas, digo, que estão fora desse núcleo jurídico, porque a gente, formados, estudantes de direito, a gente entende ali a parte técnica, sabe? Tem toda a construção. Mas a pessoa que está de fora, ela não tem muitas vezes a dimensão que uma tomada de decisão, que um comercial, qualquer coisa que ela faça, pode ter um impacto gigantesco dentro de uma empresa. E, assim, aconteceu uma catástrofe jurídica ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que o Legal Ops justamente traz preenche essa lacuna que estava ali faltando, né, para essas pessoas. É isso. E, assim,
nós advogados, a gente adora. Vamos discutir a tese que a gente vai usar nesse processo. Então, os caminhos possíveis de argumentação. Mas o negócio tá acontecendo e assim, ao final do dia, Sim. tá, beleza, eu confio em você ser meu advogado. Eu sei que você vai ter a melhor tese. Mas e aí? O que significa isso, entendeu? Eu preciso traduzir aquilo em números. E quando eu falo números, eu não falo só grana, não é só dinheiro, é também. Mas números de uma forma geral, né? Números o jurídico, por exemplo, gerar dados para que as vendas aumentem. Porque eu consigo olhar, né, para o lado do que deu errado, por exemplo, numa determinada empresa, e que gerou uma reclamação, um PROCON, um processo, eu consigo ser um jurídico, se eu tratar bem os meus dados, que volta para a área de venda e fala, olha, se você fizer isso e não aquilo, você vai vender mais. Exato. Imagina isso vindo do jurídico. Muito Entendeu? bom. Então eu acho que é por aí que a área de legal ops, né, que a gente chama, mas que é essa visão do jurídico como sendo além do direito, né, um instrumento, é isso que eu acho que ela traz para o departamento jurídico, essa possibilidade de falar na linguagem de negócio. E lá dentro do jurídico, os advogados estão felizes e continuam discutindo suas teses e tá tudo bem, entendeu? Caso fatal. É necessário. Legal. Então, podemos definir tudo isso como o Legal Business Partner, certo? Se você quiser dar a definição do que seria o jurídico Legal Business Partner. Eu considero que o Business Partner, né, e a posição do jurídico como Business Partner, ela é um modelo de estrutura do jurídico. Né? Então, assim, de organograma, vamos dizer assim. Porque você, por exemplo, a gente, hoje na Globo, a gente é organizado com o modelo de Business Partner. Mas você tem também núcleos dentro do jurídico de especialidade que não são Business Partner da porta para fora. Né? Então, assim, eu acho que o Business Partner como tema, ele é mais a forma de estrutura de trabalho do que o conceito, né? Se você fosse traduzir literalmente, você falaria assim, o jurídico Business Partner é aquele jurídico que é o parceiro do negócio, que é realizador e tal. É isso. Mas eu trato mais isso como assim, como que você se estrutura? Olha, eu vou ter equipes que vão ser Business Partner, que vão ser aquelas equipes que atende um determinado segmento. Então, no nosso caso, né, eu te contei, eu tenho uma parte da minha equipe que atende comercial. Então, aquele time é especializado em entender o que o comercial, a publicidade precisa para vender publicidade. E aí a gente quer ser realizador. Mas você também vai ter, num jurídico Business Partner como um todo, áreas que são especialistas e que não são Business Partner, que vão... o famoso contrapeso, vamos dizer assim. Então, eu acho que você pode ter a visão de Business Partner como uma definição maior, que é o jurídico parceiro de negócio, mas eu vejo mais esse termo como uma forma de você se estruturar no atendimento. Tá? Porque você sempre vai precisar ter no jurídico as áreas que estão lá pensando de uma forma mais intensa. Né? Se você tiver todo mundo só ligado na geração de resultado a qualquer custo, uma hora isso vai dar errado também. Né? A gente fala muito do jurídico que não diz não. Né? O jurídico que não fala não. Mas eu acho que um jurídico que nunca fala não tem alguma coisa errada também. E o falar não é necessariamente ruim. Às vezes você tem que falar não. É melhor do que... E às vezes vai falar, olha, não, por aqui não, vamos tentar um outro caminho. Então, eu gosto do conceito. Eu acho que é importante a gente ser o jurídico que dá a mão para a área de negócio e vamos juntos construir o caminho que o negócio precisa. Mas eu acho que isso é uma parte do modelo de atendimento. Tá? Entendi. Eu acho que é importante, sabe aquela coisa de você tem que educar as crianças também mostrando os limites? Sim. É um pouco isso, tá? Entendi. Então, só pensando aqui, viajando mesmo. Vamos viajar. O Legal Business Partner, ele é sobre estrutura de cultura de departamento jurídico ou, por exemplo, você é um Legal Business Partner, você tem essas capacidades. E como ser um Legal Business Partner? Né? Eu entendi o que você falou. Eu acho que as duas visões são possíveis, tá? Como eu te falei, eu vou mais para a visão de estrutura. Entendi.
Porque eu acho que, assim, quando você define que uma área é uma área Uhum. Legal Business Partner, você está dizendo para aquela área assim, olha, você está aí para você fazer o negócio acontecer. Uhum. Então, faça o máximo possível que você puder para viabilizar as coisas. E aí você vai ter nesse mesmo jurídico algumas pessoas que vão falar, olha, você está aqui para garantir, por exemplo, que a empresa não vai fazer nada que fuja da lei, da legislação. Uhum. E aí você tem os conflitos internos. É uma visão. Uhum. Uhum. Quando você olha na visão do conceito Legal Business Partner, sim, posso dizer que eu sou. E aí eu acho que até a área que não é, né, o Business Partner de estrutura, ela também é, porque no fundo tá todo mundo ali para o negócio Sim. acontecer A finalidade é a mesma. dentro de uma governança e de uma garantia de que a gente está fazendo o melhor e da forma correta. Então, é possível essa visão. Entendi. Tá? Boa. Mas assim, eu sou uma pessoa que não se prende muito a termos. É o que faz sentido na prática. Por isso que eu falo essa coisa, né, tem algumas coisas que viram moda, assim, o jurídico que não diz não, e por aí vai, e assim, não é isso, eu acho que, Aham. eu não gosto muito de resumir em termos, sabe? Aham. Sim. Eu acho que, assim, é o caso concreto, é o dia a dia que vai Entendi. construindo. Perfeito. Por isso que eu falo que quando a gente fala de Legal Ops, eu acho que hoje não tem uma definição do que é Legal Ops, porque assim, se você for, e de novo, a gente faz muito bench com Uhum. departamentos jurídicos, sempre faço. Desculpa, o que que é o bench, pra quem não sabe? O bench é o benchmarking que a gente fala, que é a troca, né? Então, Aham. por exemplo, hoje mesmo à tarde eu vou receber um departamento jurídico de uma Uhum. outra empresa Aham. lá na Globo. Geralmente eu faço com as áreas de Legal Ops, porque a gente tem Aham. as mesmas dores. E é o famoso trocar figurinhas. Eu vou contar para Entendi. eles como é Sim. que é a nossa vida, o que a gente já conseguiu fazer, o que a gente gostaria de fazer e ainda não conseguiu. E eles vão me contar o que eles estão fazendo, o que eles querem fazer, o que eles Aham. conseguiram fazer. E quando a gente faz esses papos de troca, eu digo que, assim, mesmo entre áreas de Legal Ops, tem muita diferença. Uma área foi mais para esse lado, a outra área foi mais para esse lado. Essa área nem pensou em uma coisa que a outra já faz e que nela tem muito valor. Então, por isso que eu falo que ainda está em construção. E aí, por isso que eu sou mais do entender as experiências do que botar um nome. Entendi. Entendeu? Sim. Aham. Porque ainda é muito diferente. Talvez se vocês se tornarem profissionais de Legal Ops e passarem por 3 empresas na área de Legal Ops, vocês vão ter 3 vivências completamente Sim. diferentes. Entendeu? Ainda não é uma coisa cristalizada, o que é ótimo, porque cria uma possibilidade de Infinita. criação de coisas novas e, portanto, de desenvolvimento de novas competências e vagas Aham. absurda, né? Porque ainda está em construção. Sim. Entendi. O Legal Ops é vivência, é criatividade, é o fazer na prática, né? Isso. Mas assim, é isso, mas fazer o quê? Fazer aqui, né? É aquilo Faz que você sentido. falou, você é focado ali na visão de pessoas, de Aham. processos, a visão de negócio, por aí vai. Rafa, nesse sentido, como a gestão de pessoas faz com que o jurídico potencialize os resultados? Mas nessa linha que a gente tava falando bastante de De gerir pessoas, pessoas. Uhum. Eu acho que, primeiro, a gestão de pessoas ela é essencial para que as pessoas vivam bem no seu trabalho. A gente, Uhum. né, vê muito experiências de pessoas que odeiam o seu trabalho ou que veem aquilo como uma coisa ruim. Eu tive a sorte de nunca passar por isso. Eu adoro o que eu faço. Eu venho aqui com a maior felicidade do mundo. Uhum. E eu acho que boa parte disso, e quero que minha equipe seja assim também, eu sempre falo, gente, não vamos ser felizes, a gente tem que estar aqui gostando do que a gente faz. Boa parte disso tá ligada à gestão de pessoas, Uhum. né? sim. Que, de novo, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade e é muito comum, né, você ver, tanto em empresa quanto em escritório, aquele advogado que é brilhante, né, em termos técnicos, jurídicos, Uhum. ser promovido a um coordenador ou direto a Sim. uma gerência e não ter o menor tato e jeito para ser gestor, porque ele não Uhum. sabe fazer aquilo. Ele não foi treinado para aquilo. Ele não tem técnica para aquilo, Uhum. entendeu? Ele deveria ter. Então, eu acho que na microvisão, que aí pensando no Uhum. dia a dia de cada um, a gestão de pessoas, ela traz o melhor resultado, porque pessoas felizes produzem mais e produzem Com toda felizes. certeza. Então, né, Boa. quando você tem um chefe que não é legal, você já não vai entregar o seu máximo, Uhum. você vai estar lá achando aquilo muito ruim. Uhum. Trazendo isso um pouco para o mundo Legal Ops, né, que aí é mais o lado cultural, porque aí não Aham. é gerir
Das uma 12 pessoa ou uma competências, né? equipe. É a gente trazer a Várias. cultura da inovação, do Aham. avanço. Isso potencializa o resultado também, porque quando tá todo mundo entendendo o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo e comprando aquela ideia, Uhum. todo mundo vai, na hora de executar a sua atividade, vai parar e vai pensar e vai falar, cara, isso aqui é importante. Vou dar um exemplo bobo. Por exemplo, lá atrás a gente controlava as demandas das nossas equipes, demanda de contrato, Uhum. numa planilha de Excel, porque assim, nem tudo é sistema. Sim. Basta você. Mas eu preciso saber quantos contratos cada advogado da minha equipe tem. Então a gente criou uma planilha de Excel, ó, coloca aí o que você tem, preciso saber o que você tem. Gerenciar. Só que é um saco, né? Preencher a planilha de contratos. Provavelmente quem tem que fazer odeia. Mas quando a pessoa entende que aquilo ali, no final do dia, vai permitir que a gente gere um relatório que mostra o quanto aquela equipe trabalhou e o quantos contratos foram liberados para o negócio acontecer e que aquilo pode virar um reporte para a diretoria ou até para o cliente, que vai valorizar o trabalho dela, ao invés de ela só liberar contrato e ninguém entender a visão do todo, ela preenche a planilha com um pouco menos de ódio, entendeu? Porque ela sabe Total sentido. sempre vai ser ruim preencher a planilha, não tô falando que é bom, mas você entende o porquê que você tá fazendo aquilo. Então é um pouco assim que eu acho que essa gestão de pessoas no lado cultural Aham. permite que você construa as bases que Liga Ops precisa para entregar o resultado. Ô, Rafa, Perfeito. e uma coisa, como você acha que os estudantes de direito podem se preparar para isso? Porque, como você bem disse, é uma coisa que a gente não aprende, provavelmente demore muito para chegar lá nas universidades com matéria consolidada e tudo mais, né? Uhum. Como você acha que a gente, estudante, consegue se preparar um pouquinho mais para isso? Ou talvez até ter um pouquinho mais de calma para lidar com isso, sabe? Um pouquinho mais de tato. Então, isso é difícil. Porque no meu caso foi na prática. Eu tenho algumas dicas ou pensamentos, tá? Mas assim, antes de tudo, contabilidade é muito legal, gente. Não é chato. Eu acho que vale a pena. Eu não tinha ideia do que era Tem contabilidade. matemática? Hã? Tem matemática? Não tem muito matemática, não, tá? Não é muito ligado, não é necessariamente números, é Tá bom. conceito. E Tá aí, bom. quando o menos advogado mal. entende que é conceito, Vai ficar melhor. e que o conceito também é subjetivo, né? No sentido de que você pode interpretar um pouco o que a gente faz com a legislação, fica legal. E assim, e acho até que eu fui parar nesse mundo todo, porque a minha experiência foi me levando a ter que, eu durante anos, quando eu estava só no jurídico da Editora Globo, eu sempre tive como chefe o CEO que ele era economista. Então, eu tive que falar a linguagem sim. dele, entendeu? Eu fazia um relatório, levava lá um relatório e tal, né? Sempre tive essa coisa de tentar mostrar. Legal. E aí o meu número não batia com o do financeiro ou com o da contabilidade. Eu já falava, pode parar. Porque se vocês não tiverem o mesmo número, Tem alguma vocês coisa não errada. têm alguma coisa errada. E ele tinha razão. Então, assim, aí a primeira coisa, preciso conciliar os números da empresa tem que ser um só. A empresa Sim. não pode ter uma área tem uma, outra área tem outra. Aí você tem que entender, mas como é que a contabilidade pensa? Ah, isso aqui é o conceito de competência, isso aqui é o conceito de caixa e por aí vai. Então, voltando nas dicas, Uhum. talvez contabilidade seja uma coisa que eu acho que seria muito legal para quem minimamente quer ter essa pegada Ops, que eu acho que vale dar uma olhada nos princípios. Se puder fazer uma aula lá no curso de contabilidade, eu acho que é super legal. Isso me ajudou muito. Bacana. Mas além disso, eu tenho uma dúvida que eu não tenho resposta hoje ainda. Eu mesmo tenho uma dúvida Quem sobre... sabe a gente dá aqui. A gente, Pode ser, hein? Que é a seguinte... Nessa área de Legal Ops que eu acabei de falar para vocês, que está crescendo pra caramba e que eu acho que vai ter muita vaga e tal, eu tenho uma dúvida se... Eu acho que é uma carreira que tem que ser tratada, né? É uma competência que tem que ser uma disciplina nas faculdades de Direito. Sobre isso eu não tenho dúvida. Em algum momento, em alguma medida. Mas eu tenho dúvida se o melhor profissional de Legal Ops, ele é aquele que se preparou e veio para o Legal Ops, ou se é aquele que teve uma rodada inicial, pelo menos, da vivência, e aí ele vem para o Legal Ops. A minha experiência foi essa. Então também, talvez, né, não posso me pautar pela minha experiência, mas eu sei que tudo que eu vivi até aqui fazem com que eu consiga, por exemplo, construir as perguntas certas. Porque em Legal Ops, talvez a melhor coisa que você possa fazer é achar a pergunta certa.
né? Porque assim, por que eu vou ter esse indicador, esse KPI? Eu preciso entender por que eu tô fazendo essa pergunta, Uhum. o que eu quero mostrar com ela. Então, essa vida pregressa, né, de já ter passado pelas áreas, me Te fez criar alimenta. maturidade. Aham. Então, eu não sei, essa é a minha grande dúvida, se no futuro você tem uma carreira de alguém que nasce em Legal Ops Uhum. e aquilo é uma carreira dada, ou se fará sentido ainda assim você primeiro viver um pouco o direito, para daí você ter uma bagagem, para daí sim você sentar na área de Legal Ops e atuar. Uhum. A gente tem uma estagiária, por exemplo, nesse nosso time que foi crescendo um pouquinho, Aham. Uhum. a Júlia, que chegou já, foi a nossa primeira estagiária em Legal Uhum. Ops. Uhum. E aí, ela tava lá em Legal Ops, a gente fazia Uhum. muitas coisas legais. Só que depois eu parei e falei assim, caramba, mas se por acaso eu não conseguir efetivá-la, ou ainda que eu consiga, se ela não gostar só Sim. de Legal Ops, eu E vou aí? devolver ela pro mercado só com essa Aham. bagagem. Gestão de pessoas na prática. É isso. É isso. Aí o que eu fiz? Eu falei, olha, Júlia, eu sei que você tá amando o que você faz, mas agora você vai parar. Você vai lá pro meu outro time, coloquei ela lá na gerência bom, muito da, bom. da editora. Eu falei, agora você vai viver contratos. E ela tá lá amarradona e depois vai passar assim. E depois de uma hora ela vai voltar. Aham. E acho que, com certeza, tudo que ela viveu nesse dia a dia vai contribuir na hora que ela voltar pro time de Legal Ops. Aham. Mas eu achei que ela precisava ter essa vivência um Entendi. pouco mais ampla. Então, quando a gente fala de que dicas eu dou, Uhum. talvez uma dica seja passe por outras áreas também, entendeu? Aham. Viva o direito, mas eu acho que ter essa pegada de não achar que o Excel é um monstro e que números são horríveis e que dados são uma complexidade, Aham. não ter medo de planilha, Um BI. aprendam Power BI. É. Nossa, Tá, meu Deus. Um dia alguém legal vai o Power assistir. BI, é Não, legal. mas um dia alguém vai assistir isso aqui ou escutar esse podcast e vai falar: Meu Deus, o que ele estava falando? Porque eu falo, aprendam Power BI. É. Daqui a uns anos vai ser igual. É que vocês não são dessa época. A gente, quando começou, né, computador e tal, a gente fazia curso de computação, que é uma loucura. Você aprendia. Entendeu? Assim, um dia eu aprenda Power BI vai ser isso, porque o Power BI é uma coisa intuitiva e as pessoas Sim, das gerações de vocês vão abrir e vão falar: tá bom, tem que fazer isso, isso e sim, tal. sim. Uhum. E aí a gente vai ficar... Isso aqui vai ficar datado, tá? O Aprenda Power BI. Mais data hoje, estudante de direito, cara, vai ver como é que é o Power BI. Pega um vídeo no YouTube e vai dando uma fuçada lá que vai ser útil para você. É bem legal, né? Porque automatizar a análise de dados, você já consegue, enfim, trazer toda a limpeza e tratamento e saneamento de dados, né? Jurídicos. Muito legal. Você tinha falado de técnica, de gestão de pessoas. Muito se pensa em gestão de pessoas, pelo menos eu já tive essa visão um dia. É o líder ali, que a experiência dele, ele tem um feeling de se fazer uma boa gestão. Ou tem uma técnica própria que a gente estuda para fazer uma melhor gestão de pessoas. Não, com certeza tem técnica. Entendi. Tudo na vida tem técnica, Sim. né? Senão a gente não teria por que falar nas escolas de gestão e de negócio. Então, assim, como em todas as profissões, em todos os desafios que a gente pode ter, você vai ter pessoas que naturalmente têm um dom nato para aquilo. E isso ajuda. Uhum. Uhum. E outras que não tem muito jeito para aquilo. Mas independente disso, tanto aquela que já tem um dom nato e aquela que não, elas podem ser melhoradas, né, potencialmente com Uhum. técnica. Então, assim, Entendi. eu olho para trás hoje, o gestor que eu sou hoje, eu olho para trás e vejo várias coisas que eu fiz que hoje eu não faria. Que Uhum. bom, né? Porque isso é evolução, Sempre evoluindo. o amadurecimento e tal. Mas assim, tem técnica de como dar feedback, tem técnica de como você ensinar uma pessoa uma determinada atividade de um jeito ou de outro. Tem técnica de gestão. Eu sou completamente certo de que existe Entendi. e que isso é importante. O que eu acho é só a técnica sem a experiência não resolve muita coisa, né? Então, assim, não adianta você ficar estudando gestão por anos sem nunca ter tido equipe. Exato. Porque os desafios e as experiências da vida vão te trazer bagagem também. Como tudo, Uhum. né? Sim. Perfeito. Então, assim, só a técnica não resolve. Mas eu acho que mesmo para quem tem o dom nato de gestão, procure a técnica. Porque Uhum. aquilo vai te potencializar ainda mais Uhum. no dom que você eventualmente tem. Entendeu? Isso faz sentido para estagiários que estão vindo no mercado estudar isso, ou é mais para quem é gestor mesmo? Um passo à frente, acho que talvez É. assim, não uma coisa tão inicial. Não, olha só, eu acho que para quem gosta do tema,
eu não sei se o estagiário investir em cursos Uhum. sobre gestão Sim. é o momento, porque Uhum. Ele é um estagiário. uma coisa que eu sempre brinco, assim, já tem alguns anos, tá? Não é de agora. Mas a maioria dos meus estagiários, né, que são efetivados ou Uhum. advogados júniores, eu tenho visto já há algum tempo a pessoa se forma e no ano seguinte ela já quer começar uma pós. Uhum. É muito comum, assim, agora eu vou Uhum. fazer uma pós. Aí, e a maioria deles fala, não faz agora. Você acabou de se formar, Uhum. trabalha um pouco. Porque você vai aproveitar muito mais a pós se você Uma tiver tido a experiência. experiência. Sim. Porque aí Uhum. você vai ver na pós e fala assim, eu tive um caso assim. E aí é meio que ficou uma coisa obrigatória, todo mundo se forma e vai fazer pós. Como se isso fosse Uhum. mudar. Eu tenho que ter a pós no currículo. Não Uhum. é isso que vai Uhum. mudar. Eu não vou escolher ninguém para minha equipe olhando se tem ou não tem pós. Eu vou querer falar com a pessoa. Uhum. Era uma coisa muito mais. É uma coisa que já tá ficando ultrapassada, isso. É, De ter uma- só o Já título acabou, ali. então? Tá, a gente, assim, em Começando a ver direito a isso. gente ainda nota que tem um pouquinho de resistência, mas é uma coisa que eu posso falar na prática, porque eu já vi isso acontecendo, de que é uma coisa que está sendo superada, de que as pessoas finalmente, né, e graças a Deus notaram que não faz mais tanto sentido ter um título ali, porque um título se limita ao título. A pessoa vai muito além do que tá ali no título. Exato. E assim, se você não tiver o título, mas se você tiver um monte de história pra isso. contar, Aham, você é. vai sair muito melhor na entrevista. Com São os certeza. cases, né? Então assim, eu não sei se o estagiário fazer um curso sobre gestão é uma coisa que eu recomendaria. Eu acho que ainda não, Aham. sabe? Eu acho que você Sim. vai estudar contabilidade. Os contadores vão me pagar o merchan. Mas assim, em algum momento da sua carreira, talvez, né, não como estagiário, mas quando você percebe que você quer ser gestor, porque também tem uma coisa. Por exemplo, eu num comecinho já falei assim, não quero ir para a carreira pública, né? Uhum. Pro desespero dos meus Uhum. pais, você Só não o vai desespero prestar de todo pai concurso. O conservador. concurseiro. Mas é muito importante você reconhecer para si mesmo o que você não quer. Talvez mais Aham. importante do que você quer, porque o que você quer, às vezes você nem Perfeito. sabe, né? Exato. Eu nunca ia aceitar lá, não vou falar que ano, quando eu tava me formando, que eu estaria aqui hoje. Mas eu sabia que eu não estaria numa cadeira de juiz, E porque já não é é um para mim. começo. Aham. Então, na gestão é a mesma coisa, assim. Tem gente que vai falar, eu não quero gestão de pessoas para mim. Não é meu, não quero e tal. Reconhecer isso é ótimo também, porque a maioria dos gestores, né, que eu já vi na minha vida, que eram péssimos gestores, são pessoas que não queriam ser gestoras. Uhum. E a vida foi levando. E a pessoa não falou, Sim. não quero. Uhum. E você pode ter uma carreira como especialista, sem Sim. equipe, e bem sucedida. Então, mas para quem entender que quer ser gestor e que aquilo é legal, Faz sentido. em algum momento aí sim, busca a técnica. Talvez Uhum. não como estagiário, mas Uhum. depois. Ô, Rafa, e falando um pouquinho de carreira em linha com isso, como foi pra você, como foi esse caminho pra ter chegado até diretor? Qual, assim, foi, você falou assim, putz, foi a maior dificuldade da minha vida, foi isso daqui, nesse dia, Você tá me que esse promovendo, caso. tá? Porque eu ainda não sou diretor, repare no ainda. Justo. Ainda, hein? Eu sou É isso aí. gerente sênior. Um passinho só. Mas é isso, assim, hoje, né? Hoje eu tô respondendo direto pro diretor maior de Sim, todo o exato. grupo, né? Então a gente Uhum. chama de N, eu tô lá no N1. Como é que foi isso? Foi acontecendo, tá? Mas também demorou muito tempo, né? Porque assim, parece que não, mas já quando eu era estagiário, já diziam que a gente era geração Y, se eu não me engano. Ah, tá. Que a minha geração não parava nos empregos, É que milênio, mudava né? de emprego toda É hora. milênio, né? Hã? Milênio, né? Milênio, Ah, tá. Olha, o milênio tá velho já. E aí a gente já. Então, assim, eu já sou de uma geração, e de fato a maioria dos meus amigos trocaram muito de emprego. Uhum. E eu sou na virada da curva, então assim, eu sou uma pessoa que ficou basicamente a vida inteira no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo, a vida inteira, eu fui tendo crescimento e novas experiências. Eu brinco que assim, eu não estou no mesmo emprego há 19 anos. Uhum. Porque Justo. eu comecei estagiário lá na editora, aí a gente passou pela construção da Globo com o Denache, que foi a JV, Uhum. depois eu passei pela compra da participação do Valor Econômico, né, que ele era uma sociedade Globo e Aham. Folha, aí foi todo um case muito legal que eu vivenciei. Aí eu fui assumir o jurídico do Globo lá no Rio, que ainda não era uma empresa unificada. Então eu fui mudando de emprego dentro do emprego. Depois eu fui para a TV. Então, eu acho que foi construindo essa carreira ao longo do tempo. Com
de um lado, a tal da resiliência, porque assim, Sim, com eu já certeza. queria ser diretor, tá? É um passo de cada. É a velha história de é uma escada, você tem que subir degrau por Porque às degrau. vezes eu já vi muita gente, assim, por não ter essa resiliência, vou sair, sai. E às vezes dá tudo certo, e que bom, Uhum. né? E já tive momentos que eu falei, vou sair, é normal, tá? E às vezes Uhum. você tem que testar mesmo, e aí você fala, não, ainda bem que eu não saí, é isso. Mas, às vezes você vai ter momentos que você vai falar, caramba, nada acontece, e aí de repente alguma coisa acontece, e aí é nunca deixar de fazer a sua parte. Uhum. E para isso, no meu caso, eu digo que deu certo, porque eu tive a sorte de cair no lugar certo na hora certa, e é mal que eu faço, Uhum. entendeu? E isso me ajudou muito. Eu não sei como seria se eu estivesse num lugar em que eu não gostasse do que eu fazia. Uhum. Ou de que eu só trabalhasse, mas assim, isso é trabalho, não é paixão, entendeu? Uhum. Então também eu tive muita sorte. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para Uhum. testemunhar, porque eu realmente tive muita sorte, entendeu? Mas fiz a minha parte e tive essa calma para esperar. Tudo tem sua hora, entendeu? Uhum. Nossa, 19 anos é o que eu tenho de idade. Meu Deus, agora eu me senti Ok. Mas eu entrei para ficar um só, hein? É Eu falei, vou isso. ficar um ano e vou sair. isso aí. Tá aqui até hoje. Rafa, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, a gente tem algumas perguntas sobre inteligência artificial. É a Vamos pauta lá, do vamos momento, lá. ChatGPT, Vamos essas lá. coisas. Sim, a gente queria saber como está sendo utilizada na indústria da mídia, como o direito tem respondido essas aplicações, qual que é o contato que vocês têm aqui dentro da Globo, enfim, nesse sentido. Vamos lá. Eu acho que mais ainda do que o Legal Ops é uma coisa que está chegando Uhum. Uhum. e que a gente ainda não sabe nem o que vai ser, tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial hoje, que já faz, né, já entrega coisas que a gente fala, e caramba e tal, eu acho que é o comecinho do comecinho do comecinho. E eu acho que a gente não consegue nem projetar. Uhum. O Pedro e vocês não vão saber o que é isso, mas eu lembro de um mundo sem celular. Eu Não lembro, lembro tá? mesmo. Eu lembro de quando não existia internet, e eu não sou tão velho assim. Então eu acho que a gente ainda vai entender isso com uma clareza que hoje a gente não consegue ter. Uhum. Dito isso, eu acho que a gente tem muitas possibilidades, eu acho que, né, se bem utilizada e bem... Eu não gosto de falar regulada, tá? Mas Aham. assim, É. nesse sentido, se for bem tratada, ela vai trazer muita evolução para a humanidade. Eu outro dia até ouvi, eu não lembro onde, que assim, toda disrupção tecnológica gera impactos positivos e negativos, mas ela sempre leva a humanidade para um passo superior. Então eu acredito nisso. Eu adoro tecnologia, eu acho tudo muito legal. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Os deepfakes que a gente vê por aí, Isso. aquela, né, as discussões, você não sabe mais o que é real, o que não Uhum. é. Você deveria saber, porque, por exemplo, fazendo um paralelo, eu sempre olho para o que já é cristalizado, porque a gente evolui as coisas, a gente não cria nada realmente novo sem olhar para a experiência. Então, por exemplo, a gente tem um princípio muito claro na publicidade. Eu sou presidente de uma das câmaras do CONAR, tá? Uhum. de Câmara de Ética. É muito cristalizado na publicidade que você tem que informar quando aquilo é publicidade. Sim. É um informe publicitário. Uhum. Né? E a gente tem tido muita discussão, o Conar até lançou um guia para os influencers, porque a gente começa a ver O publi, né? Não- Que coloca você tem que embaixo. informar, indicar. né? Quem está sendo impactado tem Aham. que saber que houve um pagamento para aquilo ser uma mensagem publicitária. Uhum. Não sei se na IA a gente, para que lado a gente vai, assim, eu preciso saber que aquilo é verdadeiro ou é IA e é uma criação. Então eu acho que a gente ainda está num momento muito complicado para a gente entender, né? Assim, muito inicial, não é complicado. Eu acho que a gente está ainda muito no início, mas eu acho que tem milhões de possibilidades, tá? No jornalismo. Tem uma discussão grande já começando na Europa, por exemplo, olhando mais para o nosso lado, Uhum. que eu acho que vem vindo para o Brasil, sobre o uso do conteúdo, né? Então, assim, eu também estou, nesse momento, presidente da ANEC, Associação Uhum. Nacional dos Editores de Revistas, Uhum. Que legal. porque eu vivi muito tempo em revista, então é uma função nada jurídica, a gente vai indo lá se aventurando, e já existe há um tempo a discussão sobre o uso do conteúdo do jornalismo pelas redes sociais e Big Tech sem remuneração, né? Uhum. Porque assim, produzir um conteúdo de qualidade como o da CBN custa caro, Uhum. não vem de graça. Com certeza. Né? E é um conteúdo que a gente sabe
que é de qualidade, que não vai ter fake news, que é técnico. Uhum. Então, já há uma discussão antiga sobre remuneração de conteúdo pelas big techs e redes sociais que os utilizam e ganham dinheiro em cima disso. Sim. Agora está começando uma discussão lá na Europa sobre esta, né, questão do uso do conteúdo, da propriedade intelectual, pelas IAs. Uhum. Porque Quem se responsabiliza, no machine né? learning, ela vai beber Sim, daquele exato. conteúdo e ela vai gerar um produto e vai ganhar em Perfeito. cima disso. Não tem resposta ainda. Então, assim, eu acho que ainda a gente está muito no início, mas eu sou super entusiasta. Eu acho que Sim. vai trazer uma nova revolução como o celular trouxe, Uhum. como a internet trouxe, entendeu? Mas, assim, não sei para onde vamos. Sim, você acabou respondendo as nossas outras perguntas sobre É, ela também olha com sua isso, a gente resposta. Então a gente já vai encerrar com a última pergunta, que é: quais são as perspectivas para o futuro nessa área de mídias e direito? O que você Legal. vê? Adorei o papo, tá? Antes de tudo, queria muito agradecer. Foi muito legal Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Fantástico. Foi um falar com prazer. vocês. Em termos de perspectiva, a gente estava falando de IA agora, tem um lado, né, que eu acho que a tecnologia, nesses últimos anos, deixa isso muito claro, de que a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, em várias áreas, em vários lados do conhecimento. Então, por um lado, eu acho que a gente tem perspectivas, de um lado, uma página em branco de que não dá nem para saber o que vai acontecer, entendeu? Uhum. A gente falou muito de Legal Ops aqui hoje. Vai ter, eu posso ter certeza disso, vai ter muita coisa que a área de Legal Ops hoje entrega. Uhum. A custo de muito trabalho, né? Demanda muito tempo do time de Legal Ops, das startups, Lautechs, Legaltechs, por eles contratadas para isso, que a IA vai entregar com um apertar de botão. Uhum. E isso vai mudar tudo de novo, né? Porque De assim, fato. então, Exatamente. quando a gente fala em perspectivas, eu acho que a gente está num momento ainda de não sabemos muito bem, né? Assim, para um estudante de direito hoje, eu falei, aprenda Power BI. Uhum. Mas talvez, daqui a 6 meses, ele vai dar um comando e o BI vai ficar pronto. Provavelmente, tá? E ele não precisa saber como é que ele constrói um Power BI. Coloca a base ali, ele já faz, né? Exato, alguns entendeu? prompts. Vai ser automático. Como muita coisa aconteceu. Então, Aham. é bom, porque assim, 1000 possibilidades vindo, mas também a tal da ansiedade, hoje todo mundo é ansioso, né? Eu não sei, eu não vivo isso, tá? Mas assim, eu vejo muita gente ansiosa. E aí é um pouco por isso, porque assim, meu Deus, o que eu faço, né? É tudo... O que eu tenho que estudar? Se eu vou Ele Neblina, acabou de me falar né? para estudar Power BI e agora ele falou para que não precisa, porque então é isso, assim, a incerteza também traz esse contexto de ansiedade. E aí quando a gente fala em perspectivas, eu acho que fica muito difícil. Então, talvez o maior conselho que eu possa dar, mas que também é fácil falar, ache, e o direito é bom nesse sentido, porque ele é muito amplo. Uhum. Você tem tanta frente de atuação que é uma coisa, assim, são várias profissões dentro da mesma profissão. Sim. Eu brinco, né? Eu comentei da Aline, que está aqui com a gente, que começou comigo nessa área de Legal Ops, e o marido dela é defensor público, carreira pública. E aí ele brinca com a gente, né? Ele vê ela lá trabalhando no home office e falando de PROC-V, e de Excel, e de provisão. Ele fala, meu Deus, que mundo é esse? Vocês fizeram direito? Porque é isso, assim, o direito ele tem uma amplitude absurda. Então, talvez o maior conselho que eu possa dar ache alguma coisa que enquanto você está trabalhando no seu dia, você está amando aquilo, você está super feliz. E se você não achou ainda, vai mudando. Sim. Até você achar, porque talvez, pelo menos eu digo, que o que mais me garante tranquilidade é que eu amo o que eu faço, e aí você vai evoluindo, assim. Então, talvez a única dica que a tecnologia não mude e tal é assim, acha um nicho do direito em que você ama o que você está fazendo. Boa. E se você não ama, vai procurando, porque tem várias coisas que você pode fazer, entendeu? Até coisas que as pessoas falam, mas isso não é direito. Tipo, hoje, a quantidade de advogados formados que estão gerindo Lautechs e Legaltechs é enorme e é super legal. E nem tem OB. E a gente fala muito com eles, porque a gente terceiriza muita coisa, eu acho as Lautechs animais. Então, assim, fizeram direito, mas hoje eles são empresários, empreendedores. Assim, busca, você vai achar. Então, talvez a minha maior dica se o seu estágio hoje, né, se o seu trabalho hoje
não te dá aquela falha e fala, cara, eu adoro isso, vai mudando. Até você achar, uma hora você vai achar. Porque a hora que você achar, depois da perspectiva do que vai vir, você vai resolvendo, entendeu? Aham, perfeito. É a dica que eu daria. Olha, uma provocação interessante, hein? Não. Depois disso, muitos estagiários estarão migrando aí. Valiosíssimo. De forma consciente, gente. Não sai. Todo mundo tem boleto. Busca, acha uma coisa tem e conta você pra sai, pagar. entendeu? Valiosíssimo, dicas valiosíssimas. A gente sempre termina aqui pedindo uma dica de livro e uma dica de filme, né? Livro eu sei que você já trouxe Não, um. de livro, É se eu não isso, falar né? desse hoje, Claro. eu vou apanhar, né? Eu já comecei a ler e super recomendo. E uma dica de E filme? vale a pena mesmo, tá? Vale. Esse livro tá muito bom. Sim. Uma dica de filme. Não precisa ser sobre o tema que a gente tá exato. discutindo, mas um filme Não, que você olha goste. só, eu vou fazer 2 mudanças. Eu vou mudar de filme pra série Tá. Boa. Justo. e vou fazer mashup, porque a gente tá na Globo, eu não É posso isso aí. fazer diferente. Obviamente. Para quem não assistiu Os Outros, no Globoplay, a série Os Outros, assistam. Porque, assim, é muito real. Eu acho que é uma mudança de patamar da nossa produção Aham, Certo. em termos de série. Uhum. legal. E é eletrizante do início ao fim. Tem muito direito envolvido, assim. Briga de condomínio é uma coisa que vocês todos vão se formar e em algum momento da vida alguém vai vir e falar assim, eu tô com um problema no meu condomínio. Pode escrever que isso vai acontecer. E aí você vai falar, não, mas eu sou advogado tributário, não, então me ajuda e tal. Briga de vizinho é uma coisa clássica. Essa série tá muito boa, então eu Legal. vou dar essa dica já fazendo um merchan Perfeito. do Globoplay. Boa. Agora um espacinho aqui pro nosso apoiador, que é o Advogado Gestores, que estão fazendo um Verdade. serviço sensacional aqui com produção de revista também, Isso. e, enfim, acho que vale muito a pena aí, que também é sobre gestão, tecnologia, Isso. etc. Legal. Que faz todo sentido aqui com nós do Legal Hackers. Finalizamos por aqui, o assunto tava sensacional. E muito obrigado, Rafael, se quiser deixar suas redes sociais. Eu que agradeço, foi muito legal estar com vocês aqui hoje, eu adoro e acho que é isso, assim, o movimento Legal Ops tem que ir para a faculdade, Isso aí, tem que ir para a estudantil também. faculdade de Direito, Uhum. Boa. porque hoje ele ainda não chegou lá, então podem me chamar quando quiserem que eu vou. Boa, legal. O meu Instagram é @rafinhasoriano Aham. e no LinkedIn Rafael Menin Soriano Legal. e a gente se acha. Vai ser um Perfeito. prazer, Muito quem obrigada, quiser Rafa. falar, estou à disposição para a gente Perfeito. trocar experiência. Incrível, Perfeito. obrigado. Muito obrigada, Valeu, Rafa. gente. Foi um Então, prazer. Obrigadão. Boa. Valeu.